Quando você começa a ver certos animais de forma repetida, ou passa a sonhar com certos animais de forma repetida, e o significado que saiu para ela batia mais com aquilo que ela estava vivendo do que o significado que saiu para mim, porque não era eu que estava vendo Joaninha naquele momento, era ela, né? Me passa uma garça voando no céu, então tipo, foi a confirmação também daquela dúvida que eu tinha, e era uma forma de dizer: fica tranquila, tá tudo bem, não tem o que... Você não precisa se preocupar com nada. Oi, gente, tudo bem? Já tô chegando aqui toda animada para o primeiro vídeo da série Linguagens do Universo, que eu vou começar, né, com vocês hoje. Esse é o primeiro vídeo dessa série, para poder explicar para vocês um pouquinho como que funciona a comunicação do universo, com minhas experiências, como que eu fui notando essa comunicação. Tem um pouco mais de 3 anos, digamos. Foi um show de sincronicidade, de coisas acontecendo e tudo mais. E eu tô trazendo esse vídeo separado, né, por temas, para poder facilitar para que alguém que também tá passando por essas situações, que assim, todos os vídeos aqui do canal são com esse intuito, tá? São experiências que eu tive, que me serviram de base para poder trazer conteúdo para vocês. E são experiências que me fizeram ver e comprovar no dia a dia que estavam certas aquelas teorias ou aquelas intuições. E é isso que eu tô trazendo com esse vídeo também, sobre esse tema, sobre linguagem do universo, tá bom, gente? Hoje é meu aniversário, mas não é porque é meu aniversário que não vai ter vídeo, né? A gente tem que se virar nos 30 e dar conta do conteúdo, e por isso estou aqui gravando para vocês. O vídeo de hoje, para começar, é a comunicação feita pelo universo utilizando os animais. Vou só passar um resuminho aqui para vocês. Porque assim, saber, né, que Deus se comunica com a gente por intermédio dos animais, a gente já sabe, né? Se eu não me engano, até na Bíblia tem algumas informações sobre isso, tá, gente? Sobre mensagem sendo passada com intermédio dos animais. Lá no xamanismo também vocês encontram muitas informações sobre os animais, tem os animais de poder, tem o significado de cada animal. Por exemplo, tô dando só um resuminho antes de entrar no assunto, porque é necessário. Por exemplo, cavalo tem alta ligação com espiritualidade, mensagem espiritual. A águia tem uma visão elevada, então ela facilita para que a gente consiga ver as coisas um pouco antes das coisas acontecerem, né? O cachorro é ligação com amizade, fidelidade. Borboleta significa transformação. Então, assim, todos animais, aqui eu tô falando dos animais do xamanismo, mas assim como tudo nesse planeta, nesse mundo, no universo, tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Também a espiritualidade também utiliza, o universo também utiliza dos animais para se comunicar com a gente. Além do xamanismo, também temos as cartas do baralho, né? Do baralho cigano. Tem algumas cartas, por exemplo, o urso. O urso eu acho que tem a ver com ciúme, inveja, alguma coisa assim. Outra carta, a cobra, que tem todas as cartas, as cartas dos animais, elas têm significado positivo e negativo. Então a cobra ao mesmo tempo que ela vem com esse significado de inovação, né, que ela tira a pele, se renovação, ela também tem o seu lado negativo, que lembra traição, enfim. Então, os animais vão ter os seus dois lados, tá? E tem alguns animais que é bem difícil ver o lado positivo deles, assim, principalmente nas cartas, né? Por exemplo, o rato, ele sempre vem com uma conotação um pouco mais negativa, né? E como que funciona, né? Essa comunicação, ela vem pra gente o tempo todo. Então, principalmente quando você começa a ver certos animais de forma repetida, ou passa a sonhar com certos animais de forma repetida, tem uma mensagem aí, sabe? Tem um porquê disso tá acontecendo. Vou usar um exemplo aqui para facilitar para vocês. Quando eu tô contando essa história na série de vídeos sobre o meu despertar espiritual, tá, gente? Tem lá, quer dizer, não tem ainda porque eu ainda vou editar, mas logo vai estar disponível o vídeo onde eu falo dessa parte, né? Que a gente estava finalizando o processo da venda da nossa casa. Esse processo já tinha tido alguns problemas antes, não tinha sido concluído. Aí novamente surgiu, né, a chance desse processo ser concluído. E aí eu estava indo para o banco
né, para os trâmites todos que tinham que ser feitos ali. Enquanto eu estava esperando, uma joaninha pousou em cima do meu celular. Nesse momento foi uma confirmação positiva. Minha alma já sentiu que era algo positivo. Mas aí vem o truque que até eu vou falar para vocês, né? Quando a gente não sabe o significado do animal, e isso não é só com animal, mas vai ter outras situações que eu também vou falar isso para vocês. Quando a gente não sabe o porquê de tal coisa estar na frente da gente, você pode jogar, isso é a espiritualidade que me disse. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Aline. Eu, nos últimos 3 anos, passei por uma avalanche de coisas na minha vida. E com isso acabei passando pelo despertar espiritual e pela abertura da minha mediunidade. Então hoje eu consigo ouvir e sentir muita coisa, tá, gente? Eu tenho clarividência, clareaudiência e tem mais outros tipos de mediunidade também. Mas hoje eu acho que o que é mais forte para mim é a clareaudiência, né? Então foi a própria espiritualidade que me passou essas informações. E assim, a informação é, quando a gente tem dúvida daquilo que está chegando pra gente, por exemplo, nesse caso da Joaninha, joga no Google, né, no nosso pai Google. A primeira mensagem que aparecer para vocês em destaque, eu vou até deixar um print aqui em algum lugar mostrando, tá? Esse destaque, como que é a mensagem para vocês, sabe? É o significado. Eu já até fiz esse teste outro dia com uma outra amiga que ela também tava vendo muita Joaninha. Aí eu testei, para mim saiu um significado. Na hora que ela testou lá na casa dela, no celular dela, saiu outro significado para ela. E o significado que saiu para ela batia mais com aquilo que ela estava vivendo do que o significado que saiu para mim. Porque não era eu que estava vendo Joaninha naquele momento, era ela, né? Enfim, mas nesse dia, no banco, pousou uma no meu celular. Eu lembro que eu não lembro se eu cheguei a olhar o significado. Eu acho que eu já sabia, veio na minha cabeça que tem a ver com boa sorte, tem a ver com prosperidade, tem a ver com entrada de dinheiro, né? Tem todos esses significados bons. E aí eu entendi, não, dessa vez vai dar certo. É a confirmação do universo pra, tipo, tira essa ansiedade, fica tranquila que dessa vez não vai ter erro. Porque já teve outra situação da gente chegar quase no final do processo, né, com o banco, e no finalzinho dá um problema. E dessa vez era a confirmação de que tava dando certo. E eu tô olhando ali pra fora porque eu acabei de ver uma borboleta na janela, gente. Enfim, tudo é comunicação do universo. Aí sobre essa série de vídeos, né, do Despertar Espiritual, eu vou deixar a playlist no final, caso vocês tiverem curiosidade, que aí eu vou explicando tudo o que aconteceu na minha vida, desde lá do início, as primeiras coisas estranhas que foram acontecendo, como que foi abrindo a minha mediunidade, como foi abrindo meu terceiro olho e tudo mais, eu vou contando, tô contando lá nesses vídeos. Vou deixar a playlist no final. Até lá nessa playlist eu tô contando, né, todos os desafios que eu passei nessa época. Eu estava com muito medo de dar errado de novo, porque já tinha dado errado antes. E eu estava numa situação bem complicada financeira. Então, assim, o medo estava tomando conta. E ali naquele momento foi a forma da espiritualidade de mostrar, não precisa ter medo, vai dar certo dessa vez, fica tranquila. E assim, gente, mesmo se em alguma situação esse animal aparecer para vocês olharem o significado, cair um significado, aí passa um tempo de novo, o mesmo animal cai para vocês de novo, olha novamente o significado, joga novamente no Google. Ah, detalhe, não é só colocar o nome lá, vocês colocam, por exemplo, na Joaninha, né? Joaninha, significado espiritual. A primeira mensagem que chegar é para vocês. Por quê? Porque se você jogar só Joaninha, vai aparecer alguma coisa científica sobre a Joaninha, né? Então, como a gente precisa de uma resposta espiritual, e coloca-se desse jeito, né? Joaninha, significado espiritual, e aí vai vir a mensagem para vocês, tá bom? Como essa mensagem às vezes muda, então por isso que é sempre necessário, dependendo da ocasião, dependendo do que está acontecendo na sua vida, né? Dependendo de vários detalhes, o mesmo animal pode ter um significado diferente, por isso que é sempre bom a gente olhar, e principalmente esse significado em destaque, que normalmente, como eu coloquei no print, né, fica em destaque, fica grifado ali, só em cima daquela parte, é a parte mais importante que vocês precisam ver. Outro significado da Joaninha, mas como eu disse, é bom pesquisar, é que ela traz sorte e também realiza desejos, né, até tem uma
lenda, né, da internet, que se caso uma joaninha pousar em você, você tem que fazer um desejo que ele vai se realizar. Lá no vídeo sobre despertar espiritual eu falo sobre isso, né, mas o primeiro contato que eu tive com animais onde eu parei para observar isso foi com uma borboleta. Foi assim, tipo, a mensagem vai dar um boom na sua vida, mais ou menos assim, porque a borboleta ela tem significado de transformação. Muita coisa pode vir para vocês assim, por intuição também, sabe? A primeira mensagem que vier igual. E tem animais que são bem característicos, então é bem fácil entender a mensagem que tem neles. Por exemplo, borboleta, a maioria das vezes vai ser transformação, vai ser mudança, enfim, né? Mas pode ser também que venha outro significado diferente, gente. Por isso que é bom sempre dar uma olhadinha. E eu estava indo pro trabalho cedo, com a cabeça encostada ali no vidro do ônibus, da janela, né? E uma borboleta amarela pousou do lado de fora. Esse foi o pontapé inicial para todo o processo espiritual que eu estaria passando ali de forma mais forte, que já estava passando antes, né? Já estava começando algumas coisas na minha vida, porém eu só comecei a notar essas transformações a partir dessa borboleta. Outra situação, essa é uma crença do meu pai, porque assim, o valor que a gente coloca pro animal também pode interferir até no significado dele, né? Por exemplo, tem gente que determinado animal é prenúncio de morte. Aí a pessoa coloca aquela crença muito enraizada na cabeça dela e toda vez que ela vê algum animal vai ser um prenúncio de morte, né? E era isso que acontecia com o meu pai. Ele associava o beija-flor à morte. Esse animal passou a ser tão forte para ele, esse prenúncio de morte, que realmente batia. Então sempre quando alguém ia acontecer a morte de alguém ou de algum animal, aparecia o beija-flor para confirmar. E era uma crença do meu pai. Aí o que aconteceu? Só que assim, o beija-flor, o significado dele, até no xamanismo, se eu não me engano, tem a ver com saúde, né? Tem a ver com coisas boas. Só que assim, como era uma crença do meu pai, e aqui na minha casa vem muito beija-flor, que tem o néctar ali fora pra eles, então sempre tem, às vezes dá até briga ali fora, por causa da coisinha lá do bebedouro, né? Então dá muito beija-flor e dá outros passarinhos também. E aí, como meu pai tinha essa crença, ele tinha adoecido, ele teve complicações daquela doença lá de 2020. E aí, 2 dias antes da sua morte, né, ele estava bem, um beija-flor entrou aqui dentro brigando com o outro. Os dois se pegaram de porrada e veio parar aqui dentro brigando. E um deles ficou parado na minha frente. Até esse dia não tinha nada de errado com meu pai, ele estava bem. No dia seguinte ele adoeceu muito rápido, sabe? Ele já estava na fase final da doença, só que ele tinha outras complicações e isso acabou agravando o quadro. No dia seguinte ele piorou muito rápido e no outro dia ele foi entubado e acabou falecendo. O fato, né, do beija-flor entrar aqui, como era uma crença dele, foi uma forma da espiritualidade meio que avisar, né, que era isso mesmo, né? Foi o jeito do meu pai avisar. Mesmo que ele ainda nem tivesse sido internado até então, quando o animal entrou aqui, né? Mas foi, né? Essa foi uma forma. Então, assim, às vezes, o peso que a gente coloca no animal também pode interferir no significado dele. Então, por exemplo, se você sabe, se você tem essa crença que o beija-flor é prenúncio de morte, se aparecer, pode ser sim uma comunicação do universo falando que alguém vai morrer, né? Porque já foi colocado esse peso naquele animal. Foi o que aconteceu com meu pai. Então, assim, não tem como a gente falar que o significado dos animais vai ser sempre o mesmo. Por mais que tenha o significado no xamanismo ou em outros locais, a gente precisa dessa confirmação. Se a gente não sentir ali no primeiro momento no coração qual que é o significado, precisa dessa confirmação do universo. Então, é jogar no Google com significado espiritual, que a espiritualidade vai se comunicar com vocês e vai falar o que quer dizer aquele animal. As borboletas, como exemplo, né? Quando essas borboletas aparecem com uma cor muito rara, muito diferente, então o significado é mais forte ainda. E aí, quando vocês forem pesquisar, pesquisa com a cor do animal, tá, gente? Que aí vai vir a resposta certa, específica para vocês. E muitas vezes, quando esses animais chegam até vocês de forma estranha que eu falo assim, não muito comum, por exemplo, uma borboleta pousando em você, um beija-flor parando na sua frente, uma borboleta ou uma
joaninha pousando na sua mão e alguma coisa na sua frente ali pra você ver. Normalmente é tá te chamando mais ainda a atenção para aquele significado, né? Para aquela importância. O universo tá te chamando. Essa é a forma deles de chamar. Ou o animal aparece num momento que normalmente não é para aparecer, né? Por exemplo, outro dia apareceu uma borboleta branca aqui no meio da noite. Era borboleta, não era mariposa, gente. Branca, andando ali na minha cozinha. Eu até tive que colocar ela lá pra fora porque os gatos queriam pegar ela. Então tem um significado, aí é hora de pesquisar, né? Qual que é o significado da borboleta branca. Outro dia também uma borboleta amarela pousou no meu cabelo. Aí eu fui buscar o significado, bateu com o momento que eu estava vivendo. Só que eu não lembro o significado agora. Mas eu lembro que bateu, né? Outro dia apareceu uma borboleta azul, enorme. Assim, qual que é a probabilidade, né, da gente ver uma borboleta azul? Não é tão comum, né? E apareceu. Então, tudo são mensagens do universo. Outra coisa que os animais ajudam o universo na hora de se comunicar com a gente é em relação à casa, tá? Eu vou falar mais em detalhes sobre isso no vídeo, sobre os animais negativos, mas assim, dando mais ou menos a entender. Como eu disse, aqui dá muito beija-flor. Mas quando eu estava tendo alguns problemas espirituais com ataques, por conta de magia, eu tô contando sobre isso também lá nos meus vídeos sobre despertar espiritual, os beija-flores simplesmente sumiram. Não via mais nenhum beija-flor aqui, sabe? Eles desapareceram. Quando a coisa tava bem pesada, sabe, gente? Então eles também se comunicam com a gente. Eu tenho um dos meus animais, uma passarinha, né, que até era do meu pai. Sempre quando tem alguma coisa, alguma energia mais pesada na casa, ela fica mais quieta, ela nem canta. Aí eu já entendo, putz, a energia não tá tão boa, né? Então vamos fazer alguma coisa. E aí eu faço uma daquelas limpezas bem porreta na casa, bem forte, limpeza energética e tal. Ou então eu começo a prestar atenção nos meus pensamentos, ver se eu não tô pensando, vibrando negativo, alguma coisa assim, porque o animal ele também sente, o animal ele tem uma conexão direta com a gente. Então eles podem refletir aquilo que a gente tá sentindo também. Principalmente os nossos pets, né? Por exemplo, outro exemplo legal, apareceu uma borboleta azul no dia que era a audiência da pensão da minha mãe, que ela estava no processo para conseguir a pensão dela e tal. Ela estava com muito medo de dar errado. Aí eu estava indo para casa dela, apareceu uma borboleta azul na minha frente. Aí eu entendi, putz, é confirmação de que vai dar tudo certo. Aí eu já cheguei lá falando, mãe, vai dar tudo certo. Eu sei que vai, o universo me diz que vai dar tudo certo. E deu certo. Essa comunicação com os animais também pode vir por sonhos, igual eu falei para vocês. Aí é bom também buscar esse significado. Sonhos com filhotes, sonhos com cavalo, que tem a ver com espiritualidade, né? Enfim, mas é sempre bom jogar na internet para ver direitinho. O hamster é um animalzinho que ele tem um significado tanto positivo como negativo, né? Ele pode ser vulnerável, algumas coisas assim. Porque assim, os sonhos, eles também vêm para poder mostrar o que a gente está tendo dentro do nosso subconsciente, que a gente precisa trabalhar, né? E os animais, eles auxiliam também nessa hora, nessa comunicação. Então, a comunicação não é só do universo externo, é também um acesso ao nosso eu superior. E é o jeito dele falar pra gente o que a gente precisa trabalhar na gente. Então, aí quando vocês jogarem o sonho, coloca mais algum detalhe específico desse sonho que vai auxiliar na hora de trazer um significado. Por exemplo, nesse sonho com um hamster, eu vi o hamster dentro da gaiola. Então, sonhar com um hamster na gaiola, significado espiritual, entendeu? Outro exemplo, né? Sonhar com libélula. Tem também significado, tem a ver com mudanças. O vagalume, a espiritualidade está junto. O vagalume também, a gente vê muito vagalume. Teve uma época que eu estava vendo muito vagalume. Então era um jeito da espiritualidade falar, ó, tô perto de você, tá? Tô aqui, você não tá sozinha. Então a comunicação por sonhos também existe com os animais. Pode ser que tenha alguns animais que tenham significado positivo e negativo. No vídeo mais sobre animais negativos vou entrar em mais detalhes, mas como eu já falei para vocês, né, a cobra ela significa transformação, renovação. O urso ele tem um significado negativo também, mas ele também pode significar força. Por isso tem essa necessidade, né, de sempre jogar na internet o animal, a situação às vezes ajuda, né? Vai muito da nossa intuição, né? Porque a intuição, a gente precisa dar atenção à nossa intuição, gente, nesse momento. Muita coisa chega pra gente por intuição, então abram o coração, ouçam o que vem lá de dentro de vocês,
porque é sua alma também tentando ajudar, tá? Tentando passar mensagens. Então, bateu o olho ali. Normalmente vem já de cara em destaque, mas se tem mais alguma outra coisa abaixo, normalmente pode ser também uma mensagem do universo, tá? Se a sua intuição tá gritando que é aquilo, acredite, pode ser sim. A mariposa, ela também tem um significado bom e ruim, né? Ela tem aquele significado da questão da renovação também, né? Porque é morte, né? Fim de ciclo, começo de novo ciclo. Teve uma época que eu tava tendo muita visita de mariposa. Então a mariposa, ela vem com essa mensagem, né? De fim de ciclo. A libélula também tem a ver com transformação e poder de adaptação. Mas como disse, coloca na internet para confirmar se é esse significado que está chegando para vocês também. O vagalume, como eu tinha falado, contato direto com a espiritualidade. Cachorros tem o significado de novos começos. Cachorro pode vir muito em sonho, tá? E aí você coloca uma especificação de como veio o cachorro no sonho para vocês. E assim, ainda dentro do sonho, tem as situações onde o animal vem para poder te avisar algo que precisa ser feito ou olhado. Foi o que aconteceu comigo quando eu sonhei com pantera. Eu tive esse sonho com a pantera, procurei um significado na internet, mas no primeiro momento não bateu muito, não sei, tinha alguma coisa que não estava batendo. E aí, além do sonho com a pantera, brotou no Instagram uma informação sobre arquétipo da pantera. Aí o universo vai mostrando de outras formas, né? Aí eu entendi, tá, então é pra mim utilizar o arquétipo da pantera, né? Então essa que é a comunicação do universo. Primeiro veio no sonho e depois veio ali no Instagram para poder confirmar de uma vez por todas que era aquilo, né? O louva-a-Deus, eu tava passando por um momento meio complicado. Sabe aquele dia que você tá meio desanimado e tal? Então era mais ou menos assim. E apareceu um louva-a-Deus na minha frente. Aí ao jogar na internet, o significado era ânimo. Uma mensagem de ânimo, tenha força, não desista, vai dar certo, mais ou menos assim. Chegou exatamente no momento correto, né? Porque eu estava desanimada mesmo. Momentos de dúvida, eles podem utilizar os animais também nos momentos de dúvidas da vida da gente. Por exemplo, outro dia eu tive uma situação onde eu tinha poder de escolha e aí eu estava em dúvida. E no meio do céu, no centro, sabe, num horário quente, me passa uma garça voando no céu. Então, foi a confirmação também daquela dúvida que eu tinha. Quando eu busquei o significado, né, espiritual na internet, bateu com aquilo que eu estava querendo, porém eu não estava com 100% de certeza. Então, foi meio que uma confirmação do universo, sabe? E outro baita comunicação do universo com a gente, com os animais, é quando aparece alguma coisa do animal para vocês. Mais comum são as penas, mas pode acontecer outras coisas também pode ter significado negativo. Mas como estamos falando positivo, então vamos falar só das penas, né? Penas, brotar no seu caminho. Gente, isso é uma das comunicações mais fortes do universo, sabe? Chegam a dizer que é a comunicação dos anjos com a gente, pra vocês terem uma noção de como é importante. Então, se você tá andando no lugar, do nada brota uma pena na sua frente. Já aconteceu de cair pena na minha cama, sendo que a minha casa é toda fechada, assim, a janela é telada, não tinha de onde vinha essa pena, e caiu uma pena branca em cima da minha cama. Já sonhei com penas também tem significado, aí joga na internet. Já aconteceu de aparecer pena num local que não tinha condição nenhuma de ter pena naquele local e enfim, apareceu. Pena caindo do céu na minha frente, ela tava caindo, eu só estiquei a mão, a pena caiu na minha mão. Então tudo isso é a forma da espiritualidade de mostrar ou que você está no caminho certo, ou que está chamando sua atenção para mostrar que eles estão por perto, ou que eles estão tentando falar com você de alguma forma. A gente precisa abrir a intuição para poder ouvi-lo. Deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês. Quando eu aceitei aquilo que eu precisava fazer, que eu tava batendo no pé no início, aí enfim eu aceitei, né? Falei, tá bom, vou fazer. Brotou uma pena verde dentro do meu quarto. Verde, detalhe, verde. Eu até tenho aqui um passarinho, só que ele é um verde clarinho, né? Verde com amarelo. E essa pena que brotou aqui era verde escuro. Se eu achar a foto dela, eu vou colocar aqui em algum lugar, tá, gente? Normalmente, no dia do meu aniversário, eu ganho penas de presente.
São as penas que caem ou que brotam do nada na minha frente, aparece ali, penas diferentes, de cores diferentes, formatos diferentes. Então, são presentes da espiritualidade. Eu amo receber esse tipo de presente. Hoje é meu aniversário, mas até o momento eu ainda não vi nenhuma pena. Acredito que até mais tarde eu vou receber, né, universo? Eu quero meu presente. Então, também são confirmações, tá? Vou contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás. Acho que um ano e meio. 2 anos por aí. Eu não lembro se eu estava indo ou voltando do trabalho. Eu acredito que eu estava indo, porque foi de dia. Eu estava numa situação meio chateada, enfim. E aí caiu uma música. A música Fica Tranquilo. Eu esqueci o nome da cantora. Se eu lembrar, na hora que eu estiver editando o vídeo, eu coloco aqui o nome dela. Aí caiu. Tinha caído essa música, tava tocando essa música, já me emocionei de cara. E aí, junto com a música, na hora que eu olho pro chão, uma peninha bem na minha frente, gente. Então, tipo, eu entendi que era a espiritualidade mandando aquela mensagem, mandando aquela peninha, junto com a música, né? Porque depois eu descobri que eles têm esse poder de mexer no celular da gente e mandar as músicas como mensagens também. E era uma forma de dizer: fica tranquila, tá tudo bem, não tem que... Você não precisa se preocupar com nada, mais ou menos assim. Então, na época que eu descobri que estava sendo vítima de magia, também apareciam as peninhas no meu caminho para poder mostrar que eles estavam comigo, que eu não precisava me preocupar, que eles estavam tomando conta, que nenhuma maldade ia atingir a gente aqui, nem eu, nem meus animais e nem minha casa. Então, essa é outra forma da espiritualidade conversar com a gente. E há uns 3 dias tá caindo muita pena na minha frente. Na verdade, chega a ser engraçado, porque eu vou dando os passos assim e vão aparecendo peninhas, como se estivesse guiando o caminho, sabe? E como elas aparecem no meu caminho, eu acredito que é uma confirmação daquilo que eu escolhi, daquilo que eu tô fazendo no momento, é o caminho certo, sabe? E eles vão mostrando dessa forma as penas no meu caminho, sabe? Como se fosse uma forma de me guiar. Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo sobre os animais com significado positivo. E vou fazer o próximo, já rapidinho, espero, com os animais com significado negativo, para poder a gente observar na nossa casa. E assim, passem para mim a experiência de vocês, qual a experiência que vocês já tiveram com animais. Escrevam para mim aqui nos comentários, eu quero ouvir a história de vocês. Até testemunho, né? Quanto mais testemunhos nós tivermos dessa comunicação do universo para poder passar para outras pessoas, mais pessoas vão entender essa comunicação, e é tudo que precisamos nesse momento, já que estamos em pleno boom espiritual. Deus está pedindo isso da gente, né? Essa atenção para com Ele, com o universo e com todos, né? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye.